pessoal, meu nome é Júlio Porto e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco da história da minha vida. Pois é, eu tenho 46 anos de idade, sou formado em Psicologia e História e a minha trajetória de vida, ela fez com que eu aprendesse a crescer muito com o sofrimento. Dizem por aí, né? Sofrimento gera crescimento. Então acho que foi mais ou menos por aí. Quando eu era jovem, adolescente, eu era uma pessoa muito tímida e não tinha a autoestima muito baixa e tinha vergonha de conversar até mesmo com parentes próximos, como o exemplo uma avó que eu tinha, mãe do meu pai, e sempre me achava inferior às outras pessoas, sempre muito vergonhoso, qualquer coisa eu ficava muito vermelho, difícil de fazer amizade com as pessoas, mas eu tinha meus amiguinhos, né? Tinha também alguns problemas na família. Meu pai é uma pessoa muito carinhosa, muito boa, mas meu pai era alcoólatra, faleceu em consequência do uso abusivo de álcool. E então, além de eu já carregar esses traços de muita timidez, de baixa autoestima, eu ainda convivia e não sabia gerenciar, não sabia como administrar emocionalmente e até em termos práticos a minha relação familiar, principalmente a relação no que diz respeito à postura do meu pai, né, na minha família. E aí ele começou a beber de uma forma tal que teve já na última fase de vida dele, nos últimos anos, ele ficava caído pela rua, na porta da escola em que eu estudava, e vocês imaginam, né, assim, eu já com esse traço todo de timidez. Então eu fui me fazendo, né, me constituindo enquanto pessoa, tendo que enfrentar, tendo que viver, né, e viver com esses fantasmas, de baixa autoestima, da timidez, do alcoolismo do meu pai. E eu tive, entre aspas, a oportunidade de conhecer algumas pessoas que usavam droga, né? Principalmente a maconha, foi a primeira droga que eu vi. E eu via essas pessoas comentando que era bom e viam que eles sempre se organizavam em torno da droga, se organizavam para comprar droga, se organizavam para fumar, se organizavam para curtir a onda da droga, e era tudo que naquela cabeça minha daquela época era tudo que eu precisava, né? Entendam que eu não estou fazendo apologia, estou apenas construindo o contexto que eu vivi, né? Minha realidade de vida psíquica, psicológica naquele momento. E então eu passei ali, eu experimentei, gostei, aí usei de novo, me socializei, aí fui me socializando, fui de uma forma mentirosa, né, enganosa, eu fui resolvendo alguns problemas, né? Claro que o alcoolismo do meu pai e a minha convivência com meu pai com o uso da droga piorou muito mais, né? E por fim meu pai morreu de alcoolismo e eu continuei nessa vida, trazendo muita tristeza para minha mãe, para as minhas irmãs, e tendo problemas sérios na região que eu morava, né? Emagreci demais, enfim. E até que eu consegui dar um stop nisso, parar de usar, tive que mudar completamente de vida, mudei de bairro, e uma série de outras questões, consegui paralisar e hoje eu estou há 27 anos sem fazer uso de substância psicoativa, né? Bom, por que eu conto essa história? Porque em 1993, que foi o ano que meu pai faleceu, que meu primeiro filho nasceu e o ano que eu parei de usar a droga, coincidência ou não, eu fui remanejado, eu era office boy, e eu fui remanejado para trabalhar em um programa do governo aqui em Minas Gerais chamado Programa Curumim, com crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social, com família fragilizada, questão financeira fragilizada, locais de risco e também com todo esse contexto de violência familiar, de drogas, essa coisa toda.
E eu via muito nesses jovens, né? Comecei a trabalhar lá como educador, eu via muito nesses jovens parte de mim, né? Então eu tinha acabado de sair desse contexto do mundo das drogas e eu estava começando a ajudar, a ter que ajudar os jovens a não entrar, ou aqueles que já tinham entrado, a sair desse mundo, né? Sendo educador ali com a bola debaixo do braço, debaixo do sol, numa quadra, etc. Às vezes numa sala de aula, às vezes numa cantina, né? Usando a estrutura que eu tinha para trabalhar. Então eu fui ali, fiz alguns cursos de reciclagem, fui aprendendo algumas coisas e pude constatar que além de toda a questão financeira, às vezes até de uma questão psicológica ou psíquica que esses jovens traziam, ou comportamental, como é o meu caso com a minha timidez, por exemplo, minha baixa autoestima, havia também uma questão familiar, né? A família que muitas vezes ela não era culpada, mas ela não tinha uma visão, um discernimento de como educar, de como ajudar esse filho de uma forma bem coesa, bem segura, bem preparada para as adversidades e os desafios que o mundo oferece. Como se isso fosse possível a muitas famílias, né? De fato, eu acho que nenhuma família é totalmente preparada para isso, porque não existe essa possibilidade. O mundo é diverso e as coisas acontecem o tempo todo, né? Mas o mínimo preparo que eu via. E isso foi chamando a minha atenção, né? E eu fui me constituindo. Depois eu comecei a desenvolver mais habilidades e eu comecei a ter responsabilidades. A mim foram atribuídas responsabilidades de coordenar algumas unidades desse programa. Depois eu passei a coordenar um outro programa chamado Segundo Tempo, que já era para adolescentes, mas caminhando para a vida, para a adultez. Tive também, né, aí eu entrei nesse contexto de trabalho social com jovens, eu acabei trabalhando também em abrigos para menores e adolescentes, centro de passagens, trabalhei também em centro socioeducativo, onde comecei como educador social e acabei assumindo a função de coordenador administrativo. E por fim, em termos de trabalhar em instituição, eu estive numa comunidade terapêutica, coordenando uma unidade para adolescentes nos últimos 11 anos, né? E foi uma experiência muito interessante. Por quê? Porque eu vi, né, de toda essa minha trajetória, eu vi jovens com várias características junto com a dependência química, inclusive aquelas que eu tinha, de pai com esse problema da dependência, de baixa autoestima, né, a questão da timidez, sem contar a questão da família, do ambiente. Eu pude vendo essas coisas, juntando isso na minha bagagem profissional, errando também, obviamente, né, mas sempre tentando acertar. E quando eu assumi de fato essa comunidade terapêutica, aconteceu uma coisa muito interessante, que foi onde me deu... Eu falo assim que foi um novo marco, um novo paradigma na minha vida profissional e pessoal. Por quê? Porque ali eu tive a liberdade de fazer tanto, ou eu tive essa liberdade, ou eu forcei para ter essa liberdade, enfim, eu conquistei essa liberdade, que eu coloquei essa comunidade terapêutica praticamente daquele jeito que eu achei necessário para que os jovens saíssem da dependência química. E aí, tudo aquilo que eu vi em relação às famílias, em relação ao ambiente, em relação à comunicação, em relação à postura dos jovens, tudo aquilo eu pude juntar, né, e pude colocar numa jornada pedagógica, trabalhar com equipe e trabalhar aquilo. Resultado? Muita recuperação, muitos jovens
saindo das drogas. E é claro que também a gente tem os jovens que recaem, que passam por instituições, passaram comigo, que voltaram a usar a droga, mas a maioria deles muito sucesso, porque a minha vivência enquanto pessoa que usou, né, que foi um dependente ativo, que viu, passou por instituições e viu coisas que não funcionavam, que eu pude ter a sensibilidade, a curiosidade de prestar atenção em outras questões que estão assim no contexto da droga. Aquilo tudo me deu muita luz. E uma das consequências disso foi eu ter realizado o curso de psicologia, me tornando também um terapeuta, né? Então, assim, eu costumo brincar que muitas pessoas fazem a psicologia para poder ajudar as pessoas, obviamente, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a ajudar as pessoas, a ajudar as pessoas, e eu fiz a psicologia para poder continuar esse processo, ter um embasamento legal, ter um entendimento legal, né, dentro da ética, aprender as técnicas com todo o respeito, enfim. E hoje eu vejo que eu estou realizado, né, não em toda plenitude, porque a gente busca isso a vida toda, mas hoje eu consigo, além de continuar dando manutenção à minha sobriedade, eu consigo passar tudo aquilo que eu aprendi, né? Seja no ambiente de instituição, seja numa palestra. E o interessante disso tudo é que quando eu começo a conversar com a família, quando uma família me procura, eu consigo, no diálogo, apontar questões importantíssimas. Por exemplo, eu costumo, não foi eu que inventou isso, mas eu gosto de usar um problema que muitas famílias têm, que é de demonizar a droga. O que é demonizar a droga? Demonizar a droga é quando a família, quando ela descobre que o filho está ali usando a droga, né? Ou estou falando de filho, mas pode ser a esposa, o marido com álcool, ou o contrário, enfim, pai, enfim. Então o que acontece? Descobre que está usando, a preocupação ela volta toda para questões que já normalmente são questões padrões, que acontecem em muitas famílias em comum. Por exemplo, a mãe vai lá e briga com o traficante, com os coleguinhas dele, e joga a droga fora e demoniza a droga e as pessoas que estão ali. Bom, é certo, né? Claro que é uma atitude correta não deixar o seu filho usar a droga ilícita, não permitir, por exemplo, isso. Mas o que eu chamo de demonizar é quando você, que é responsável, você canaliza, você deposita toda a sua energia só em cima daquilo, somente em cima dos coleguinhas, dos amiguinhos, somente em cima da substância, se é maconha, se é o crack, se é a cachaça, enfim, se é a cocaína, seja o que for. Porque o que acontece? Aí aquela mãe, estou dando exemplo da mãe, mas a avó, o pai, o marido, enfim, só para poder ficar mais fácil na linha de construção para a gente ilustrar. Aquela mãe, ela fica focando, ela se foca o tempo todo na substância e no grupo, e ela às vezes consegue um resultado pontual ali que dura pouco. Tranca o menino dentro de casa, troca o menino de escola, vai lá na casa dos pais dos colegas, né? Vai lá pedir para o traficante não mais vender droga para aquele filho, arriscando sua própria vida. Mas tudo isso dura pouco. E às vezes vai lá e consegue internar a pessoa, e às vezes interna até em locais que tem uma boa proposta a princípio. Mas a pessoa, o filho continua recaindo, usando droga, interna 10 vezes, vai preso. E essa mãe, esse familiar, essa esposa, né? Provavelmente você que está aí assistindo esse vídeo, entra num processo de adoecimento que muitas vezes o estado de saúde
física, pressão aumenta, glicose aumenta, e psíquica, vem aí a depressão, vem aí o transtorno de ansiedade, né? Você acaba ficando num estado pior, digamos assim, do que o próprio familiar, e você continua ali tentando achar uma solução e repetindo aquele padrão, né, de ir na substância, somente na substância, de ir. Então, uma das coisas que eu aprendi, né, a observar, que é claro que no meio da psicologia, no meio médico, no meio da psiquiatria, dos especialistas, dos profissionais da área, é um meio comum, mas o que acontece? Chegar na família e tratar dessa forma, você falar, olha, a droga, né, o seu filho usando a droga é a ponta de um iceberg, né? O iceberg, aquela montanha de gelo ali no meio, em cima do mar, dentro do mar, enfim. Então a ponta do iceberg, aquela montanha de gelo que está para fora da água, vamos visualizar, é a droga. Então eu quero que vocês imaginem a seguinte questão. Imagina que o seu familiar usuário de droga, ele está num barco. Ele está, né, remando, ou pilotando, dirigindo, conduzindo um barco. E vamos falar que ele está em cima de um mar, e é o mar da vida, que vai levá-lo para o sucesso, para a prosperidade, para as suas realizações. E de repente, ele encontra na sua frente um iceberg, né, grande, e ele bate nesse iceberg, certo? E o barco atola ali naquele, né, fica ali cravado naquele iceberg, e ele fica empacado ali, não consegue tirar o barco para continuar no mar da vida, em direção à plenitude, né, à condução da sua vida, à prosperidade, enfim. E aí, né, nessa história, nessa metáfora que eu crio, vocês, familiares, vão lá para socorrer, vocês vão chegar lá em outros barcos e vocês vão começar a quebrar o iceberg. Vocês sobem na plataforma desse iceberg e estão lá quebrando. Às vezes coloca até algumas bombas, coloca algum remédio, algum ácido para derreter, e faz isso, faz aquilo outro, vão trabalhando aquilo tudo. E na hora que vocês estão quase ali abrindo um caminho, vem uma temporada mais fria, e o que acontece? O iceberg cresce de novo. E quando vocês tentam tirar o barco, mudar o barco de lugar, o barco começa a afundar. E agora eu quero que vocês façam a seguinte associação. O seu filho no barco, né, cravado, é a vida dele que empacou por causa das drogas, né, está se afundando. E o iceberg, a ponta do iceberg é a relação do seu familiar com as drogas, é o vício. E aí? Pronto, Júlio, não tem solução? Então, o que a minha vivência tem mostrado? Que embaixo desse mar, né, tem uma montanha muitas vezes maior ainda, muito maior, muito mais sólida, profunda de gelo. Que o que é? É uma família, às vezes, que não trabalha bem o afeto, ou é uma doença psíquica, psicológica, que essa pessoa já traz desde a infância, né? Um transtorno de ansiedade, um transtorno bipolar, hiperatividade, um borderline, enfim, são dentre outras várias questões. E aí, o que acontece? Algum trauma que essa pessoa vivenciou. Então vocês tiram a ponta do iceberg, mas a raiz continua lá. E qual é, né, qual é o bonito da minha vivência toda? E aí eu pude até olhar para a minha vida, para eu não recair nas drogas, não voltar, é justamente olhar para esses comportamentos, né? O que me causava um vazio, né? Onde que a droga entrou ali para me preencher? Então, é isso que eu gosto de compartilhar com vocês, é o verdadeiro testemunho,
né, com muita alegria, e eu chamo eu chamo a minha vida de uma vida de sucesso, porque tendo né, relacionando com o lugar que eu estava e o lugar que eu estou agora, onde eu saio de uma condição de quem estava precisando, né, de ser ajudado nesse sentido, e hoje eu me presto com muita humildade a ajudar as pessoas de todas as formas que eu posso, como por exemplo estar aqui agora contando parte da minha história, porque quando eu faço isso, eu tenho certeza que um adicto que está ouvindo, ou um familiar que está ouvindo, ele já está pensando, mas espera aí, então o que tem debaixo da ponta desse iceberg? O que tem lá? Será que está faltando trabalhar afeto? Pode ser, eu vi isso muito na minha vida profissional. A comunicação, o respeito às escolhas, né? Será que eu nem fico olhando, não presto atenção no meu esposo, na minha esposa, no meu filho, no meu pai, e de repente ele já trazia ali um outro problema, né? Só que como eu nunca fiquei prestando muita atenção nela, eu não percebi, era uma pessoa muito agitada ou muito triste. Quem sabe agora, se eu trabalhar essas duas coisas de uma vez, a dependência química, e ajudar, aconselhar, levar no médico, porque você não vai fazer um diagnóstico, mas você pode começar a pensar, né? Opa, peraí, uma dica aí. Aí sim você cria uma possibilidade real de estabilizar o comportamento compulsivo para o resto da vida. É claro que a manutenção ela é contínua, né? Diante de todas essas questões que eu venho falando, e agora caminhando um pouco para um nome mais técnico, eu venho dizer, por exemplo, a questão da comorbidade, que é a associação de pelo menos duas doenças. Então, a pessoa usa droga, ela é dependente químico, pode ser que ela tenha um transtorno de ansiedade que ninguém identificou, e aí no dia que ela experimentou, como tantas pessoas experimentou, o álcool, a droga, enfim, ela recebeu um alívio ali, uma completude emocional, psíquica ali, do ponto de vista dela, não estou dizendo que a droga faz isso, que resolveu esse sofrimento que ela trouxe, da ansiedade, da depressão, que é uma das piores dores que um ser humano pode ter, é a dor da depressão, né? Então é uma pessoa que já trouxe esse traço, já trouxe essa dor, essa vivência com ele de ter a depressão, mas ninguém nunca percebeu, nem ele mesmo percebeu, e ele usa a droga vem tamponar essa falha. E aí, do ponto de vista prático da pessoa que está usando e que ficou viciada, resolveu o problema ali. Mentira, né? Porque só vai resolver, mas ela vai ter que usar cada vez mais, vai arriscar sua vida, toda aquela história que todo mundo já sabe, que vai levar para o inferno, né? Assim, em termos de dor, de prejuízos financeiros, legais, familiares, enfim. Uma outra questão também, que aí é onde eu volto mais ainda a minha atenção, os meus estudos, né? E tem que contar para vocês, nesse meio tempo, antes de fazer psicologia, eu fiz história, né? Por quê? Porque quando eu saí desse mundo das drogas e comecei a trabalhar com criança e adolescente, eu comecei assim, a olhar o comportamento das famílias, o que cada família gostava de fazer, cada menino, em cada bairro, em cada cidade, que eu trabalhei em cidades diferentes. Então, assim, essa questão da antropologia, das culturas, sabe? E eu aprendi, né, que quando existe uma família que ela respeitar não é dar total, não é transferir a autoridade, não é se isentar de autoridade, mas quando você respeita o ponto de vista do seu familiar, seja ele mais velho ou mais novo, quando você não quer decidir para ele as coisas, a não ser que realmente a decisão dele seja muito equivocada, né?
você consegue ali ter uma família equilibrada. Então, o curso de História, ele já me ajudou ali a começar a entender melhor essas coisas, porque eu pude entender, eu pude verificar que uma família, ela traz uma estrutura própria, uma cultura própria, um comportamento próprio, né? Que pode ser saudável ou não. Mas muitas vezes ela é saudável, mas quando tem alguém ali que começa a manter uma postura inconveniente, negativa, ela faz com que aquela cultura familiar ela se desagregue, a família fique toda sem autoridade, sem autonomia, e aí, quem sabe, um deles, por não ter com quem conversar, por carregar um vazio existencial, vai ali na esquina com aquele grupo que está usando droga. Já parou para pensar nisso? Pois é. Então são todas essas questões, né? A questão das comorbidades, a questão da família, e ainda falando no que diz respeito à família, a questão da comunicação, né? Uma comunicação sem julgamento, uma comunicação eficaz. O que é isso, Júlio? Bom, eu vou dar exemplo. Se você vê, né, que o seu filho ele está deixando o quarto todo jogado, todo bagunçado, e você todo dia, você chega e fala assim, olha, você é um desmazelado, é um porco, olha, tá parecendo um chiqueiro isso aqui, eu vou botar você para fora. Aí você vai. Você já está assim há quanto tempo? Resolveu a situação? Não, sabe por quê? Porque a sua comunicação ela é violenta, mesmo que você não queira. Agora, se você chega e fala assim, vou falar o nome do meu aqui, Felipe, seu sapato está no chão, num lugar que não é dele. Pronto. Você não chamou ele de porco, não chamou ele de retardado, aí você já se blindou contra a resistência dele de brigar com você e não fazer. Cabe a ele fazer, porque você está falando a verdade que está pronta e acabada ali. Então a questão da comunicação, né, foi algo que eu vi que serviu de gatilho para muitos jovens e até mesmo até esposas e esposos começarem a ir para os bares e fazer uso abusivo de substâncias. E eu fico muito preocupado porque hoje em dia a gente tem, e eu não estou falando mal e nem estou querendo trazer nenhuma nostalgia, né? Mas as mídias, como agora eu estou usando a mídia para compartilhar meu testemunho com vocês, mas as mídias elas nos facilitam as coisas, mas elas também trazem muita intimidade, ou seja, todo mundo, né, quem quiser, compartilha a sua intimidade, mas a afetividade é algo que é muito discutido, até mesmo por alguns filósofos, né? O que é afetividade? Você sabe o que é afetividade? Assim, do ponto de vista, saindo um pouquinhozinho do senso comum, quando a gente fala assim, a família tem que ter afeto. Família que tem afeto evita droga. É a mais pura verdade, eu ouvi isso o tempo todo. Mas afeto não é ser, vem cá, meu filho, vem cá, eu te amo. Ô, maridão, vem cá. Você me traiu, eu vou te perdoar, tá? Ô, mulher. Não, o carinho, o amor, esse afago, isso é necessário, né? Para perdoar a traição, não estou falando isso não, foi só um exemplo. Mas, sabe, você dá um abraço, isso é necessário, mas o afeto mesmo, que eu quero dizer, é você afetar o seu familiar a ponto dele refletir sobre o que ele faz. Então, o afeto em termos psicológicos, em termos terapêuticos e em termos de prevenção do uso de droga dentro da sua família, para que seu filho ou seu esposo comece, por exemplo, a deixar de diminuir com a bebida, é você começar a afetá-lo. E quando eu digo afetar, não é para você afetá-lo com uma faca, não. Né? É você provocar nele, através de uma comunicação que não seja cifrada, que seja equilibrada, uma forma dele começar a pensar. Né? Ao invés de você jogar, pergunta se você fizer dessa forma. Né? Então, isso é afeto. O afeto, ele é necessariamente a capacidade de uma pessoa provocar na outra uma reflexão sobre aquilo que está sendo posto, sendo colocado naquele momento.
e você trabalha o afeto, e você trabalha a comunicação. E uma outra coisa também que eu vi muito, né, que é super importante, chama-se, um nome bonito para isso, quando a gente está estudando nos artigos, chama rituais socializantes. Nada de magia negra, tá, gente? Mas os rituais socializantes, o que são eles? São esses encontros familiares, né? É um momento que você tem, aí já pegando a mídia para não ficar perdido, né? Então a mídia pega os aparelhos ali naquele momento, tá todo mundo almoçando, mas tá cada um com a sua mídia pessoal vendo outras coisas. Não, agora é um momento nosso, de interação nossa. Então vamos aqui tentar interagir, vamos interagir, vamos conversar, vamos colocar as nossas questões, porque isso sim, isso é afeto. E a partir desse momento, cada membro familiar ele vai sentir uma segurança de buscar um apoio emocional no outro. Porque muitas vezes o que leva a pessoa para a droga é o vazio existencial. Então, se eu estou dentro de um lar, né? Se eu estou dentro de uma casa, ou até não dentro de uma casa, mas né, os familiares mais próximos de mim, se eu não tenho uma relação afetiva com eles, quando eu tiver algum problema meu, e se eu não tiver amigos, como que eu vou resolver essa dor? Então é um ponto de reflexão. Isso tudo eu venho aprendendo, né? E até hoje eu aplico tudo isso que eu estudo, que eu falo, que eu testemunhei, que eu vivenciei, eu aplico na minha vida, porque a dependência química, a metodologia, existem metodologias e a eficácia dela é a sua perseverança em acreditar em um tratamento e em acreditar em uma forma de vida e levar aquilo a sério, né? Então eu sempre sou vigilante quanto a esses aspectos. E eu quero falar com você que está aí me assistindo. Primeiro eu quero agradecer de todo o coração, você que é mãe, você que é avó, você que é esposa, que é pai, enfim, ou não. O que é uma família, gente? Olha, eu vou falar a definição de família na minha cabeça de estudioso, na minha cabeça de quem envolve com esse trabalho. Família é a união de, obviamente, né, pelo menos duas pessoas, porque uma pessoa só não é família, né? É a união de mais de uma pessoa que elas estão juntas ali com objetivos em comum, laços sociais, afetivos, para poder crescer na vida, para se educar e se proteger. Então, a família ela é a primeira unidade, a primeira instituição formadora do sujeito. A família que não trabalha, por exemplo, a resiliência. O que é resiliência? Que não trabalha a capacidade da pessoa, quando ela tem uma decepção, dela superar aquilo e continuar caminhando, ela não está cumprindo o papel de família. A família que não trabalha a empatia, que é o que é? Que é ensinar que todo mundo tem direito de crescer, se realizar e ser feliz, mas sempre tendo em vista que nem tudo vai ser do jeito que eu quero, e muitas vezes eu vou ter que me colocar no lugar do outro. Então, são essas as questões que, falando assim, parece, mas meu filho está ali debaixo do viaduto e você está dando esse testemunho. Tem gente que já internou 17, 20 vezes, e a família quando começou a ter esse olhar e começou a trabalhar dessa forma, ela conseguiu ter um sucesso que nunca teve. Por quê? Porque está acabando com o problema na raiz. Por isso que eu dei um nome para isso, né? Toda essa compilação, né? Esse conhecimento de vivência, esses insights, os estudos, eu pus um nome nisso, que eu coloquei o nome de PAC Família. Por quê? P de protagonismo. Sempre
uma pessoa ela vai tomar a atitude de começar a observar e ser a protagonista, personagem principal ali, para começar a ter essas mudanças de atitude dentro da família. A segunda letra, PAC, né? A segunda letra A. Ação ou ativação. Então, a pessoa vai começar a olhar e vai começar a tomar atitudes, a unir a família, a trabalhar essas questões, a começar a ver a questão das comorbidades. E C, PAC, circular. Por quê? Porque ela vai, né? Ela não precisa nem de falar, mas ela vai acabar contaminando de forma positiva, e tem que enfatizar o positivo porque a gente está vivendo essa pandemia aí, de forma positiva, esse aprendizado. Então, o dependente químico ele vai se sentir mais acolhido. E outra coisa, a autoridade de você que está querendo ajudar o seu familiar dependente químico, se você começar a observar essas questões, você vai ver que a sua autoridade ela vai aumentar, porque ele vai confiar mais em você, porque você vai transformar a sua família. Tá bom? Quero agradecer a vocês com muita alegria. Muito obrigado por essa oportunidade.